nós podemos aprender algo substancial para esse momento e que ilustra esse momento. O povo, a palavra e o pastor. Vai ficar bem fácil da gente decorar. O povo, a palavra e o pastor. Neemias capítulo 8 diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, a palavra, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, portanto, o pastor, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que estava à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseías, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maaseías, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar mais uma vez? Deus, ilumina-nos nessa manhã, para que possamos compreender por Tua graça e bondade, como o Senhor nos tem pastoreado por meio da Tua palavra e por meio daqueles servos que o Senhor chamou para si, para fazer isso de forma especial, mas também aviva em nós o senso de que todos fomos chamados a ensinar porções da Tua palavra, para que então possamos conhecê-lo e torná-lo conhecido. Ó Deus, o Senhor que habita em nós, faça com que o nosso entendimento seja levado cativo ao Senhor, e dá-nos a graça de podermos compreender esse texto, para que, assim como os nossos irmãos no passado ficaram felizes em ouvir a explicação e terem um entendimento, que isso também aconteça hoje em nossa vida. É o que nós suplicamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, esse é um texto que julgo ser bastante propício para o momento. Primeiro, porque a gente está no domingo, um dia consagrado, numa EBD, que tipicamente para nós é um momento em que a igreja se reúne para quê?
para receber explicações da palavra de Deus e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. É propício também porque estamos aqui prestes a dar posse ao pastor de vocês, um momento muito oportuno, específico, de alegria para nós, e também é propício porque nós estamos num mês em que nos lembramos da Reforma Protestante. Um movimento que no século XVI aconteceu em razão da ausência da palavra de Deus sendo pregada com fidelidade, o que gerou no coração das pessoas um forte senso de dever de conhecimento, o que gerou nas pessoas também um desespero, porque o misticismo toma conta da vida daqueles que se afastam da palavra de Deus. E nós estamos então agora num momento específico falando da Reforma Protestante, que obteve da tradução da palavra de Deus, que antes era anunciada nas missas no latim, para a língua comum, para que todos pudessem ouvir a lei sendo lida e explicada na sua linguagem local. O que mostra para nós que a Reforma Protestante, dentre muitas das suas contribuições, democratizou o ensino da palavra de Deus. E é isso que está acontecendo aqui no contexto dessa passagem. Como vocês sabem e se lembram, o nosso povo estava cativo há muito tempo na Babilônia. O reino do norte já tinha sido levado cativo ao reino assírio. E depois os babilônicos vieram, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram os muros, destruíram os símbolos nacionais, destruíram o templo, levaram o povo cativo e durante muitos e muitos anos o nosso povo esteve sob cativeiro babilônico. Eu não posso afirmar com certeza, mas há a suspeita de que nesse período longo de cativeiro, o nosso povo, por não ouvir a leitura da lei em hebraico, havia perdido de vista o fato de que havia uma língua específica que era utilizada durante os cultos. Provavelmente a nação havia se acostumado muito mais com o aramaico do que com o hebraico. O que mostra que nesse momento há uma reforma, há uma restauração, há um retorno, em que Esdras, aquele que era responsável por falar a palavra de Deus, estava sendo assessorado por outros, que ao ouvir a palavra de Deus ser lida, decodificava e ensinava a todo o povo. Aqui nós encontramos aparentemente um protagonismo do povo, porque é o povo que toma a iniciativa, é o povo que está sedento, é o povo que quer ouvir a palavra de Deus. E conforme nós lemos no nosso texto, chegado o 7º mês, são os filhos de Israel em suas cidades que se reúnem como um só homem, unanimemente, concordemente, demonstrando todo o anseio do seu coração. Pelo quê? Pela reunião? Pelo sair de casa para quebrar a rotina do domingo? Não. Pelo desejo ardente de ouvir a palavra de Deus ser lida e ser explicada. Será que esse é um ardor que existe em seu coração? Será que de fato, como os nossos irmãos do passado, não somente no tempo de Esdras e Neemias, mas também lembrando-nos dos nossos irmãos no período da Reforma e de todos os nossos irmãos ao longo dos anos, será que nós também, na presente era, temos esse mesmo anseio? Será que é isso que move, irmão e irmã, o seu coração aos domingos, que o faz pular da cama logo cedo para vir ao templo adorar o Senhor? Será que o seu anseio é por conhecer a palavra de Deus, ouvi-la em sua linguagem e receber a instrução por parte daqueles que foram chamados para nos instruir enquanto povo de Deus? Será? Será que é isso que move o seu coração aos sábados, quando você já se prepara e anseia pela chegada do domingo, se é que isso é uma realidade na sua vida?
Esse texto, meus irmãos, mostra como os nossos irmãos congregados, juntos, homens, mulheres, e conforme o nosso texto diz, todos os que eram capazes de entender o que ouviam, foram movidos em seus corações pelo desejo ardente de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a explicação da palavra de Deus. De modo que esse texto nos ensina que Deus sempre falou com o seu povo e sempre falará. Abra em Hebreus, capítulo 1, para que isso seja uma realidade, mais uma vez para nós. Hebreus, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus quer se tornar conhecido. Deus fala com o seu povo. E se você quiser ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, basta abrir a sua palavra e falar a palavra de Deus em voz alta, e Ele estará falando com você. O que move aqui os nossos irmãos nessa ocasião é uma grande sede. E veja, a reforma protestante entendeu a necessidade da democratização da palavra de Deus. Tanto é que, em seu tempo, as crianças eram parte integrante e ativa dos cultos. As crianças estavam presentes para aprender a respeito da palavra de Deus. Sem as intervenções da moderna pedagogia, que muito mais nos atrapalha em certos sentidos do que nos ajuda, que faz com que a igreja entenda que as crianças não podem estar conosco nos momentos litúrgicos, aprendendo com os nossos gestos, aprendendo conforme o texto nos diz, com o levantar e o sentar, com o se curvar diante do Senhor, com a presença do púlpito de madeira no centro de tudo que fazemos. A linguagem, portanto, que nós encontramos nesse texto nos faz chegar à conclusão de que todos, unanimemente, precisam aprender a respeito da verdade de Deus. Todos, quanto a nossa palavra diz, são capazes de entender o que ouvem. Entender o que ouvem. Irmãos, aqui nós podemos aprender algo muito valioso sobre o que vai acontecer imediatamente após esse sermão. De que o povo que tem sede de Deus escolhe para si líderes, ensinadores que têm essa mesma sede e o compromisso de ensiná-los a verdade de Deus com fidelidade. Eu louvo a Deus pelo fato de que a Igreja Presbiteriana do Brasil, com todos os defeitos, reverendo, que nós conhecemos, é uma igreja que é conhecida pela sua firmeza doutrinária, cujos pastores são formados e em seus corações plantados a necessidade da exposição fiel da Escritura. Para quê? Para que o povo de Deus seja alimentado, conforme lemos no Salmo de número 23, alimentados para que possam reconhecer que são cuidados pelo sumo pastor, que nós, os pastores, representamos. Que possam ter a segurança de saber que nos momentos mais difíceis, eles nunca estarão sozinhos. E ainda que andem pelo vale da sombra da morte, saberão que o Senhor está presente. De modo que dentro da igreja, o Senhor sempre deixou e sempre deixará representantes que apontam para a sua presença constante no seio da igreja, no cuidado com o povo. Pastores e presbíteros, que também são pastores, representam a Deus no governo, no ensino e no pastoreio. A presença do Senhor no meio do seu povo.
A junta diaconal, o braço da caridade do Senhor, que nos ensina a necessidade de que precisamos de alguém que olhe para aqueles que são mais carentes, olhe para aqueles que precisam das nossas ajudas, do nosso braço fraterno. E aí, isto é representado pela presença da junta diaconal na igreja. Aos domingos, nós temos os professores da escola bíblica dominical, que, sob a direção do presbítero docente, que é o vosso pastor, se esmeram em fazer o quê? Em ensiná-los a conhecer a Deus e torná-los conhecido. De modo que podemos enxergar em tudo isso a boa mão do Senhor que conduz toda a história do seu povo. Ele falou no passado, ele falou no presente, ele falará no futuro, ele sempre falará conosco. A palavra de Deus, portanto, assume o protagonismo desse texto. O que parece estar apontando para o povo em sua iniciativa, jamais pode ser encarada por nós como uma captura do protagonismo da palavra de Deus e do Deus da palavra. É verdade que em nosso texto é o povo que procura ouvir e entender a palavra de Deus. Mas o que está no centro de tudo, o que move o coração do povo, é o livro da lei, é a leitura da palavra do Senhor. Então, é verdade que aqui nós podemos aprender com o povo que está interessado em ouvir a palavra de Deus. Como eles se comportam? Bem, primeira coisa, no verso de número 3, é um comportamento que não está preso a outras atividades. Porque o texto diz que eles estavam lá na praça, todos, homens, mulheres e crianças, de manhã cedinho até meio-dia, antes da macarronada, antes do frango assado, antes da lasanha. Porque domingo é o dia internacional, né, e mundial da lasanha, da macarronada e do frango assado, pelo menos para os crentes, né? Pelo menos para os crentes, muitos deles. O que mostra uma disposição ativa por parte dos nossos irmãos, que, movidos pelo seu desejo de ouvir a palavra de Deus, não ficavam toda hora olhando para o relógio e pensando, que horas que vai acabar mesmo, reverendo? Que horas que vai acabar? Com isso eu não estou dizendo que a gente precise, tá, meus irmãos, ficar aqui de 6 da manhã a meio-dia, para darmos prova de que temos sede da palavra de Deus. O que esse texto mostra na condição do nosso povo ao ouvir a palavra de Deus, é que o que imperava em seu coração era um forte senso de estar na presença de Deus sem limites, sem restrições, amando e desejando ouvir a voz do Senhor, porque ouvir a voz do Senhor é estar em sua companhia, é estar em sua presença. Você é assim também? Você é desse jeito? Depois, quando nós avançamos nos versículos 4 em diante, vamos perceber algo que também a Reforma Protestante captou muito bem. Nos séculos 14, 15, a Igreja Católica Romana já havia se perdido em muito no que diz respeito àquilo que conhecemos como sacerdócio universal. Já ouviram falar disso? Sacerdócio universal? O sacerdócio universal é a ideia de que em Cristo todos nós temos a obrigação de sermos boca de Deus na vida dos outros e ao mesmo tempo sermos representantes de Deus na presença dele. Pais fazem isso muito bem ao ensinar os filhos e ao mesmo tempo conduzi-los na presença de Deus. E esse sacerdócio que é adjetivado pelo universal aponta então para uma dimensão cósmica da nossa função, do nosso trabalho. De modo que todos vocês que aqui estão me escutando têm o dever, o grato dever de serem representantes de Deus neste mundo. Mas nos séculos 14, 15, até no começo do século 16, isso havia se perdido. Porque a igreja havia assumido essa posição, colocando-se então como a mediadora entre Deus e os seres humanos. Eram os bispos, era o papa, eram os frades, eram as freiras, as representantes do Senhor. E, portanto, eles, como representantes do Senhor, tinham a obrigação e a incumbência de orar pela população e no lugar da população. O que a Reforma Protestante fez
foi mais uma vez fazer com que a gente pudesse retornar ao início de tudo e resgatar a ideia de que todos nós somos sacerdotes diante de Deus e é nossa obrigação, portanto, é ensinar o mundo a respeito do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque os versos de número 4 aos versos de os versos de número 4 a 7 mostram que não somente os levitas e Esdras, como sacerdote e também escriba, eram encarregados de ensinar o povo. Aqui há nomes que devem ser observados por nós como pessoas que não eram levitas. Eram homens que estavam à direita e à esquerda para ajudar os levitas e Esdras na tarefa de tornar a palavra de Deus conhecida a todos aqueles que lá estavam. Percebem? Há aqui a ideia, portanto, de que todos nós temos a obrigação de ensinarmos a palavra de Deus a todos quantos são capazes de entender. O texto diz que todos tinham os ouvidos atentos ao livro da lei, e ao mesmo tempo em que todos estavam ali atentos, ao conhecerem a palavra de Deus, ao ouvirem a respeito da palavra de Deus, ofereceram tributos de amém, uma resposta que surge do coração de todo adorador. Uma resposta confiante, porque quando a gente fala amém, estamos concordando, estamos aceitando aquilo que nos está sendo oferecido com fidelidade. Isso mostra que, mais uma vez, quando a palavra de Deus, com fidelidade, é ensinada ao povo, o povo que está atento oferece, devolve ao Senhor como resposta, uma palavra de confiança e certeza. Vejam, o povo que se coloca diante de Deus unanimemente, com reverência e com sede da palavra de Deus, encontra na leitura e na explicação feito por estes homens aqui citados, encontram aqui alegria e força. É o que os versos de número 9 a 12 vão nos mostrar. Que há também uma resposta de alegria e de força ao que está sendo ouvido. Mas antes disso, percebam, o texto fala sobre tristeza, sobre abatimento de espírito. Não é curioso que muitas coisas que eu li aqui se repetem em nossos cultos? O pastor pediu para a gente ficar em pé, como uma demonstração de reverência à palavra de Deus. Depois o pastor pediu para que a gente ficasse em silêncio e pensasse sobre os nossos pecados, porque esse é o momento de sermos constrangidos ante a contemplação de um Deus santo e puro, e também observando que nós somos impuros. Mas depois disso, quando nós escutamos a palavra do Senhor, nosso coração se alegra. Há sim um lugar de constrangimento na explicação da palavra de Deus, que é quando a palavra de Deus nos confronta em nossos pecados, em nossas negligências, nos confronta mostrando o nosso tamanho diante de Deus, nos confronta mostrando para nós o quão dependentes somos do Senhor, o quão precisamos dele. Irmãos, precisamos levar em consideração também que, ao olhar para esse texto, algo que chama a atenção ao aprendermos a palavra de Deus é a necessidade de arrependimento. Quando nós pensamos na reforma protestante, a gente pensa nos 5 solas, né? A gente pensa nos 5 pontos do calvinismo. Quando a gente pensa em reforma protestante, a gente pensa na tradução da escritura, é verdade, mas em si, a reforma é um movimento de retorno. É um movimento de voltar-se para Deus. Sendo que, se você tiver a curiosidade, pesquise depois em casa sobre as 95 teses que Lutero afixou na catedral, na porta da catedral do Castelo de Wittenberg, para que vocês entrem em contato com o fato de que o primeiro artigo, a primeira tese
fala sobre arrependimento. Fala a respeito da necessidade de retornar. Por quê? Porque quando os reformadores olharam para a condição da igreja e o seu desvio, quando eles entraram em contato novamente com a palavra de Deus para regular a vida e o culto, o que moveu o coração deles foi um forte senso dos seus próprios pecados por terem se afastado do Senhor. A voz de Deus, portanto, sim, nos acalma, nos instrui, mas essa mesma voz do Senhor também revela o quão distantes nós podemos caminhar se ignorarmos a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero encerrar mostrando para vocês que esse texto serve para chamar a nossa atenção para aquele que veio ao mundo como a própria palavra encarnada. Aquele que é o nosso sumo pastor. Aquele que se fez homem para ser um do povo. De modo que, se o nosso texto fala sobre o povo, a palavra e o pastor, essas três verdades se conjugam em uma só pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu, ou para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele, a palavra do Senhor, ele, a voz de Deus encarnada, vinda ao mundo para anunciar as verdades de Deus, foi rejeitada. Foi rejeitada. Essa voz foi rejeitada. O nosso Senhor veio ao mundo para pastorear o povo, que ele olhou e disse, e viu, e enxergou que eram como ovelhas que não tinham pastor. Ele mesmo disse que era o bom pastor. Ele veio a este mundo para fazer com que nós pudéssemos fazer parte de um rebanho, de termos um pastor e sermos guiados pela sua palavra. Entendam, irmãos, que Cristo se faz presente na igreja, que Cristo levanta homens no meio da igreja, pessoas no meio da igreja como seus representantes, para que a gente olhe para símbolos visíveis como a mesa do Senhor, como o púlpito de madeira no centro da igreja, a vida de comunhão entre nós, para que nós jamais nos esqueçamos de que o Senhor quer que você o conheça. Sempre que você entrar por essa porta e você olhar para o seu pastor, saiba, se aqui ele está, é porque o Senhor Jesus se faz representar. Se deste púlpito vocês estão recebendo a boa palavra de Deus, exposta com fidelidade para a alimentação da vida e para que vocês produzam no coração saúde espiritual, saibam, foi porque Deus se fez representar e se quis representar na figura do pastor e dos seus representantes. Se há aqui todo domingo alimento sólido que faz com que você saia de casa e venha para cá, isso é a prova de que há no coração do povo de Deus um anseio por conhecê-lo, para torná-lo conhecido. De modo que até o fim dos tempos sempre haverá um povo, um pastor e a palavra de Deus. De modo que isso jamais se afastará da nossa vida como uma realidade, até que ele venha. E pastor, e quando ele vier, vai acabar tudo isso? Não, porque quando ele vier, aí sim, estaremos definitivamente diante daquele que é pastor, daquele que é a palavra e daquele que nos chama a nos tornarmos o seu povo, definitivamente. Naquele dia, nós seremos ensinados por ele. Naquele dia, ouviremos a voz do Senhor. Esta sim, a voz do... Vocês já pararam para imaginar isso, irmãos? Que um dia nós ouviremos a voz do Senhor falar conosco. Ouviremos o timbre, reverendo Abraão, o timbre da voz do nosso Senhor falar conosco. Conheceremos a voz do nosso Senhor definitivamente. Mas isso não significa que ela já não esteja presente. Porque quando o pastor Alberto sobe por esses grandes degraus,
se coloca diante de vocês nesse púlpito de madeira, acima de vocês, não que ele seja maior, mas porque ele é representante da palavra de Deus, e quando ele fala, a voz do Senhor ecoa por essas paredes, entra nos templos vivos que são vocês e abastecem o coração daqueles que verdadeiramente têm sede e fome da palavra do Senhor. Aqui nós aprendemos a respeito do povo sedento, da palavra presente e do trabalho pastoral. E estes três estarão sempre presentes em nossa vida. Porque como ovelhas, nós precisamos de um pasto, nós precisamos de um pastor e nós precisamos de comunhão entre outras ovelhas. Porque estes símbolos nos identificam em nossa total dependência ao Senhor. Que vocês se alegrem com essas palavras, assim como os nossos irmãos, depois de ouvirem e serem encorajados pelos levitas, foram, reverendos, comeram carnes gordas, tomaram bebidas doces, chamaram outras pessoas e distribuíram o que tinham. E o texto diz que não devemos nos entristecer. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. E a alegria do povo de Deus é ter a sua palavra sendo lida e sendo explicada todos os domingos deste púlpito de madeira. Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer pela dádiva e pela bênção de termos representantes do Senhor aqui neste mundo. Obrigado porque o Senhor alimenta a nossa vida com a certeza de que por meio destes representantes, sim, o Senhor está presente. A gente sabe que o Senhor está presente, mas aprove a Ti ajudar-nos, como crianças que somos, ajudarmos a também enxergar certos símbolos, para nos lembrar da Tua presença constante. O púlpito no centro, que aponta para a centralidade da pregação em Cristo Jesus. A mesa em que nos assentamos para nos alimentar do Senhor, que tem presença real em nossa vida e que nos faz lembrar que somos parte de uma grande família. O batismo, que quando realizado nos lembra que há um símbolo que nos atrela à comunhão com o Senhor. Obrigado pelos presbíteros, pelos diáconos, que nos ensinam sobre o seu cuidado de pastoreio, ensino e governo, e ao mesmo tempo, olhando para os diáconos, nos lembramos do teu cuidado para os necessitados. Somos gratos porque o Senhor tem usado a vida do nosso irmão e pastor, reverendo Alberto, como luzeiro para a tua igreja, como representante do Senhor, e rogamos as bênçãos do Senhor sobre ele, para que ele siga sendo fiel expositor da tua palavra. Que essa igreja o receba e ame-o, cuide dele e da sua família, para que ele também possa experimentar no seio da igreja a realidade de que, apesar de estar distante dos seus familiares, temos a família da fé. Auxilia-nos, pois, Senhor, a termos sede e fome da tua justiça. Auxilia-nos, pois, para que sejamos motivados por conhecer a tua verdade. Auxilia-nos, pois, Senhor, para que possamos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero então chamar os meus